Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos falar das relações comerciais entre o Brasil e a França. Vamos entrevistar o advogado Elon Marx, sócio da Câmara Brasil-França, que tem projetos para fortalecer o intercâmbio entre os dois países. A economia já começou. A França tem toda uma mística aqui no Brasil, ligado à sofisticação, ao desejo de viagem, toda uma aura de intelectualidade. Como estão as relações hoje do Brasil com a França? Olá, Neila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa, falando das relações franco-brasileiras. Vou congratular também os ouvintes. E assim, nós estamos vivendo um momento muito bom de reaproximação entre os dois países. Já houve uma visita do presidente Lula à França, o presidente Macron anunciou uma visita oficial ao Brasil no ano que vem. Os presidentes anunciaram a reedição de um evento de muito sucesso, que foi o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil. Esse evento, ele aconteceu em 2004, 2005, foi o maior evento cultural da arte brasileira fora do Brasil. Contou com mais de 2.000 artistas expondo na França. E é algo que propicia aos franceses conhecerem mais da nossa cultura, mais da nossa história, mais do que o Brasil tem a oferecer. E teve outro evento que foi o contrário, foi o Ano da França no Brasil. Eles acabaram de anunciar isso, provavelmente será um evento conjunto em 2025. Nesse momento também há diversas negociações, para fechar aquela parceria do Mercosul e da União Europeia. E, na verdade, a França está no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não percebemos, desde empresas francesas que estão aqui no Brasil, a entidades francesas que apoiam o nosso estado, a nossa região. Vou dar alguns exemplos de curiosidades também. Você sabia que a maior fronteira que a França tem é com o Brasil? Eu fico imaginando como, né? Então, a Guiana Francesa, ela é um território da República Francesa. Ela não é um país autônomo, ela é um território ultramarino. E quem nasce na Guiana Francesa é um cidadão francês, como qualquer outro. Então, nós temos mais de 700 quilômetros de fronteira com eles. Essa fronteira, tem uma ponte que separa os dois países, que finalmente ela foi desbloqueada para a utilização. E é uma possibilidade de estreitarmos ainda mais os laços, mas é uma curiosidade muito interessante, né? Somos vizinhos da França. Nós temos aqui no nosso estado também o hub da Air France, né? Ano passado, a França foi o maior emissor de turistas para o estado do Ceará e, evidentemente, também muitos cearenses, acabam indo para a França através desse voo. Nós temos projetos do governo do estado que são apoiados pela França. A Agência Francesa do Desenvolvimento, a AFD, ela apoia um projeto hídrico aqui no estado, já tendo investido mais de 500 milhões de reais. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom e a Câmara de Comércio França-Brasil chega aqui para a região, para os estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, justamente para fortalecer ainda mais esses vínculos e trazer mais desenvolvimento para a nossa região. E vocês estão com um projeto, que é o projeto Antena. Eu queria entender um pouquinho o que é esse projeto. Pronto. A antena é uma expressão comumente utilizada, pelos franceses e ela nada mais é do que uma representação. A Câmara de Comércio França-Brasil é a Câmara de Comércio mais antiga em funcionamento em nosso país. Ela tem 123 anos, tem cerca de 500 associados, diversas multinacionais, tem toda uma vida, tem todo um histórico de execução já feita em prol do nosso país e dessas relações bilaterais. E a Câmara, vendo todo o potencial do Nordeste, de desenvolvimento e também não só de empresas novas que ainda não estejam no Brasil, mas também para as empresas já instaladas aqui, que querem ter um olhar mais próximo para o Nordeste, conhecer mais as oportunidades, ter uma base aqui e também ter uma interlocução com as empresas que aqui estão para prestar serviços, realizar comércio, enfim, decidiu criar essa representação aqui no Nordeste para esses 4 estados. Há um plano de ter uma segunda representação, com a sede provavelmente em Recife, mas o que há de concreto nesse momento é a Antena aqui, Ceará, que vai cobrir esses 4 estados. E nessas negociações, eu imagino que tem grandes projetos, como hidrogênio verde, mas também tem um comércio aí ligado ao varejo. O que vocês pretendem enfatizar? Pronto. Falando de varejo, nós temos aqui no Ceará o maior empregador privado do Brasil, que é o Grupo Carrefour. Ele emprega hoje no Ceará cerca de 5.000 pessoas. Nós temos a Leroy Merlin, em francês Leroy Merlin, que está aqui no Ceará também. Então, já existem empresas associadas à Câmara. As duas que eu citei são empresas associadas à Câmara.
já tem atividades aqui no Ceará, possivelmente poderá haver planos de expansão e nós, na nossa atuação, pretendemos trazer mais empresas que não estejam aqui ainda. Nós pretendemos fortalecer e expandir as empresas que já estejam e também pegar as empresas aqui da região e facilitar, ser um verdadeiro facilitador para que elas possam fazer mais comércio, seja para a França diretamente, sejam para empresas instaladas na França ou associadas à Câmara que já estejam no Brasil, empresas francesas ou brasileiras. Como vocês vão fazer isso? Vai ter alguma missão levando Então, grupos locais? a Câmara ela tem uma série de atividades para fomentar essa interlocução econômica, industrial, científica e cultural também. Nós temos foros específicos, como comissões temáticas, em que se discute cases concretos, em que se gera conteúdo, há palestras de especialistas sobre determinado tema, com a participação de todos os associados. Há eventos meramente conviviais, cujo objetivo é fazer networking entre os associados, como a Soirée à la Française, que acontece em São Paulo, como a Conexão Carioca, que acontece no Rio de Janeiro, e nós teremos também o nosso evento local. E é importante dizer, Neila, que quem se associa à Câmara, à Antena, né, Fortaleza, não se associa a uma entidade local, mas a uma entidade nacional que já congrega cerca de 500 associados, como eu mencionei. E quem se associa, uma empresa que se associa à Câmara, todos os seus colaboradores podem participar de qualquer projeto, de qualquer foro desenvolvido nacionalmente. Pode ir para o evento lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, para os eventos que nós teremos aqui, participar das comissões, que muitas vezes as reuniões são virtuais ou híbridas. Ainda, podemos organizar e pretendemos organizar missões empresariais, trazer as empresas que estão no eixo sudeste do país, sul e sudeste, para cá, para conhecer todos os nossos potenciais, fazer uma interlocução com o governo do estado, com entidades como o CIP, como a FIEC, como a FEComércio, o FCDL, para apresentar, vender a nossa região, né? Também não podemos esquecer dos outros estados que nós cobrimos nessa antena, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Esses estados também têm grandes grupos empresariais, existe muita afinidade conosco, né? Estamos aqui nessa margem equatorial, tem a questão da possível exploração do petróleo, é o novo pré-sal, né? Tem toda uma discussão sobre o tema, tem o hidrogênio verde. Então a gente quer unir força com esses estados e trazer desenvolvimento. Nós temos grupos como o Grupo Mateus, no Maranhão, temos o Grupo Claudino, no Piauí, né? Temos o Grupo FAM, lá da Avos e Brás, no Rio Grande do Norte, um dos grandes exportadores de castanha. Então tem uma série assim, de coisas, né? Nós poderíamos passar o dia todo aqui conversando sobre o potencial imenso que há nessa região. Essa relação com a França passou um tempo estremecida, digamos assim. O Brasil estava mais fechado, né? E a gente começou falando sobre essa abertura. E tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, né? Os dois países, sim, né? Sim, sim. Como é que esses acordos podem nos favorecer aqui no Ceará, principalmente nessa relação com a Caatinga? Existe já algum trabalho nesse sentido? Com certeza. Nós temos uma oportunidade muito boa. Nós, efetivamente, fomos muito favorecidos pela natureza, porque, falando de transição energética, a gente não pode deixar de falar de transição energética ao falar em sustentabilidade. Muitas pessoas não sabem, mas a matriz elétrica do Brasil ela é uma matriz muito limpa, mas não a matriz energética. Porque a matriz elétrica está ligada, né, à eletricidade, mas a matriz energética aos combustíveis que movem as indústrias, movem os veículos. E o Brasil tem a oportunidade de se tornar, né, o novo polo, como são hoje os Emirados Árabes, né, e alguns países também que fazem parte da OPEP, o grande produtor mundial de energia limpa, né, através do hidrogênio verde. E essa região, desses estados que eu mencionei, e falando especificamente do Ceará, tem um potencial incrível, porque nós temos sol o ano todo, nós temos um vento muito forte, nós temos uma capacidade já instalada de energia solar e de energia eólica muito grande e um potencial de aumentar, né, essas fontes e transformar através da eletricidade em energia do hidrogênio verde para mover fábricas, para mover indústrias, para mover veículos. Nós temos uma parceria estratégica muito importante também do Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã é acionista do Porto do Pecém. Ele opera o Porto do Pecém também e pretende se tornar um grande hub na Europa de importação do hidrogênio verde. Então, o Estado está muito bem organizado, um excelente trabalho que vem sendo feito pelo governo do Estado, em parceria com a FIEC e com outras entidades, para propagar e atrair investimentos para hidrogênio verde. Inclusive, há 3 empresas, né, que são associadas da Câmara,
a Total Energies, a ENGIE e a Voltalia, que já assinaram memorandos de entendimento com o governo do estado para desenvolvimento de plantas. Não podemos esquecer também da CARE, que é uma empresa que ainda não é associada da Câmara, espero que venham a se associar, mas que tem sede aqui e tem feito relevantes investimentos. Então, nós temos como influenciar diretamente nessa pauta mundial de sustentabilidade através de produção de energia limpa. O que isso impacta na geração de emprego, ou pode impactar na geração de emprego, né? E também no fluxo de pessoas, né? Tanto vindo turistas para cá franceses, como também pessoas que querem estudar, ou passar algum tempo na França, ou simplesmente visitar. Ao termos uma instituição como a Câmara de Comércio, nós criamos um centro vivo que vai fortalecer todas as relações entre esses dois países e entre as entidades desses dois países. Nós temos, por exemplo, um embaixador da cidade de Toulouse, que é o Benjamin Egot, que é um membro da Câmara, tem ajudado muito no desenvolvimento da antena, é um entusiasta do Ceará, ama o Ceará, havia criado o Observatório Econômico para cá e que está discutindo uma série de ideias justamente de como fomentar esse intercâmbio não apenas a nível econômico, mas a nível cultural, intelectual. Então, estamos discutindo uma série de projetos, alguns que a gente não pode anunciar ainda, mas que vão fortalecer bastante. Nós temos a Aliança Francesa, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, que propaga a cultura francesa e o ensino da língua francesa, e que tem unidade aqui no estado do Ceará. Nós mencionamos o voo da França. Então, nós na Câmara pretendemos fomentar e fortalecer essas relações em diversos níveis, seja através da interlocução com outras entidades que tem um papel mais específico, como a Business France, a Campus France, que tem um papel mais de nível científico e de estudos. Nós temos a oportunidade e ideias, nós temos aqui somos a Unifor, que é a maior universidade do norte e nordeste do país. Então, dentro dos nossos planos, nós pretendemos uma interlocução com eles e por que não criar um projeto de intercâmbio de alunos de universidades aqui de Fortaleza, do Ceará, dessas regiões, desses outros estados também, com universidades francesas, né? Essa troca cultural é muito rica, pegar estudantes daqui, enviar para lá, estudantes de lá, trazer para cá. Nós recentemente fomos agraciados com a notícia da criação de uma unidade do ITA aqui no estado. Conversando com amigos e conhecidos que estudaram na instituição, eles falam que um dos focos que está sendo dado nas discussões é justamente da matriz energética, e não apenas na questão da aviação, mas de aproveitar aquilo que nós temos de potencial aqui no estado do Ceará. A gente sabe que em relação ao governo federal, há um trabalho já sendo desenvolvido na parte da diplomacia. No caso do Estado, né, como é que está a movimentação, né? O Estado passou um tempo também, assim, meio parado nessa área internacional. Como é que está hoje? Depois da pandemia, né, depois de tudo isso que a gente passou. Realmente a pandemia, ela bloqueou um pouco essa agenda, mas eu acho que o governo do Estado do Ceará, de uma maneira geral, nas últimas décadas, tem feito um bom trabalho de atração de investimentos estrangeiros, de divulgação do nosso estado para o mundo. Nós temos projetos estruturantes como o do Porto do Pecém, houve também a privatização do aeroporto de Fortaleza, muito embora tenha sido um projeto do governo federal, mas que traz desenvolvimento. Nós temos o hub de telecomunicações, né? O Fortaleza é a porta de entrada da fibra ótica aqui para o Brasil. E o Porto do Pecém realmente e a ZPE é um projeto muito, muito importante para o nosso estado. Ele propiciou lá a CSP, né, a Companhia Siderúrgica do Pecém, que é um projeto gigantesco e que traz mão de obra qualificada para o estado, gera empregos com alto valor agregado, cria toda uma base produtiva no seu entorno, gerando também empregos qualificados. A ZPE do Ceará foi a primeira ZPE a funcionar no Brasil, já existem várias empresas instaladas, e projetos de hidrogênio verde possivelmente também se instalarão na ZPE ou no seu entorno. Então, eu vejo o governo do estado do Ceará se esforçando para trazer investimento, para divulgar o estado para fora do país. Nós, inclusive, na semana passada, organizamos um evento em nosso escritório, na R. Amaral Advogados, que foi uma conferência internacional de escritórios de advocacia, e o governo esteve presente, apresentando um painel sobre as oportunidades para o nosso estado. Mas, evidentemente, que o trabalho precisa continuar, né? Ele precisa continuar.
Nós buscaremos, através da Câmara, fazer justamente essa interlocução, conversar com o governo, ver oportunidades, tentar apresentar o governo a parceiros franceses, sejam empresas instaladas no Brasil ou entidades como a própria AfD, que eu mencionei no começo da entrevista. Ilo, quais são as barreiras hoje, né? A gente fala, é a língua, é a falta de uma tradição no sentido de comércio internacional. Muita gente não sabe como proceder. Qual o grande desafio, né, para se romper, para que haja um intercâmbio maior? São várias coisas. A grande dificuldade de investir no Brasil é a segurança jurídica. Esse é o nosso grande gargalo. Evidentemente que existem outros, mas esse realmente, quando se fala com investimento estrangeiro, é o grande gargalo. Porque o investidor, Neila, imagine uma empresa multinacional que tem sede na Europa e pretende expandir suas atividades. Essa empresa não consegue fazer essa expansão para todos os países ao mesmo tempo. Ela precisa escolher, né, onde vai dedicar sua energia, onde vai dedicar os seus recursos. E ao escolher esses lugares, ela busca uma previsibilidade. Eu vou investir X por tantos anos, tenho esses riscos mapeados, isso pode dar certo, isso pode dar errado. Se der certo, eu tenho um retorno sobre o meu capital em tanto tempo. E no Brasil isso é um pouco complicado. Nós temos uma democracia relativamente jovem, com instituições fortalecidas, porém passamos às vezes por discussões e crises institucionais que geram essa certa insegurança. Você tem uma lei, passa um ano, o governo vai e tenta questionar essa lei no judiciário, o Congresso diz uma coisa, o judiciário vai lá e muda o entendimento. Então isso para o investidor estrangeiro é muito complicado, essa falta de previsibilidade. Sempre que estamos conversando no nosso dia a dia, nós trabalhamos assessorando, né, investidores de diversos portes a investir no Brasil, a fazer um soft landing, e sempre isso se repete. Assim, essa dificuldade de, ok, daqui a 5 anos nós estaremos nesse cenário. Não, a tributação ela pode mudar, pode não mudar, a empresa segue a lei exatamente como há a literalidade, e aí vem um fiscal e diz que na verdade está incorreto. Você sabe que no Brasil nós gastamos centenas de horas só para cumprir com as obrigações fiscais e temos aí, graças a Deus, um projeto para simplificação tributária em curso que vai facilitar, né, essa atração de investimentos. Mas isso demora ainda, né? Esse é um processo, essa é uma discussão longa, né? Eu lembro de um período que a maior discussão nesse sentido ficava no foco tributário e outro no ambiental. Duas questões aqui, principalmente para quem investia na área de turismo, na área imobiliária. Na área ambiental, as coisas estão mais claras agora? Na minha opinião, infelizmente não. Eu ainda acho esse um grande gargalo. Você falou da parte turística. Aqui em nosso estado nós temos um potencial natural, uma aptidão natural muito forte para o turismo. É óbvio que o Ceará vai muito além do turismo, como mencionamos diversos outros potenciais, mas o turismo é um potencial muito forte e ele está intimamente ligado à nossa zona costeira. E a legislação, infelizmente, ela é muito complexa, muito restritiva, não permite uma gradação para empreendimentos de baixo impacto, médio impacto, não há um plano de ocupação efetivo da nossa zona costeira, um plano regular. Então você tem situações em que um empreendedor chega, faz todo um projeto de investimento na região para gerar emprego, gerar renda, e a sua licença não é aprovada, ou a licença é aprovada e depois ela é cassada, e ele olha para o lado e existem centenas de construções irregulares. Então isso é um gargalo importante que a gente enfrenta no dia a dia e que prejudica a atração, né, de investimento. E um choque com a realidade, né? Tem um choque cultural também muito forte. Mas há muito preconceito francês também com o brasileiro? Isso também não sedimenta alguns pressupostos em relação à nossa cultura? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, os franceses eles amam o Brasil. Nossos vínculos históricos eles são seculares. A França mantém relações diplomáticas com o Brasil há mais de 200 anos, né? A Câmara tem 123 anos no Brasil. E eu tenho o prazer de conviver bastante com a comunidade francesa, de ter vários clientes e amigos franceses. E é impressionante como eles gostam do nosso país, gostam da nossa cultura, dos nossos artistas, do nosso povo, da nossa receptividade. Eu fico muito feliz com isso, né? E nós temos grandes assim, grupos que investiram no Brasil, que apostam e que às vezes a gente nem conhece, né? Nós temos lá na região de Fortim, uma comunidade francesa que gera emprego, gera renda. Tem lá o grupo JMC, que construiu os hotéis Vila Selvagem, Jaguaríndia.
e Jaguaribe Lodge já investiram mais de 200 milhões de reais e atraíram diversos outros investidores que vieram em seguida. Nós temos o grupo Mandi Collection lá em Jericoacoara, que também já investiu mais de 200 milhões de reais, gera mais de 200 empregos diretos. E você sabe, Neila, que na cadeia do turismo, né, e de eventos, para cada emprego direto que é gerado, vários outros são gerados indiretamente, porque o turista ele chega para ficar naquele hotel, mas ele vai fazer um passeio de buggy, ele vai consumir no mercado local, ele vai no restaurante, ele vai para as atrações da região. Então isso fomenta toda uma cadeia, né, todo um ciclo virtuoso que gera emprego, gera renda, gera tributos e traz desenvolvimento para essas cidades. Nessa questão de contato, relacionamento, tem várias marcas francesas. Você falou do Carrefour, que a gente conhece bem, a Leroy Merlin, Leroy Merlin, que ninguém fala assim, né? A gente vai adaptando a língua, né? Citroën, né? E as marcas francesas, né? As pessoas gostam muito, valorizam muito as marcas francesas. Tem possibilidades de novas marcas chegarem ao Brasil? Sim, esse ponto que você falou é interessante, é engraçado, porque no meu dia a dia eu acabo convivendo muito, escutando muito com o nome francês da marca. E é estranho às vezes falar em português, mas também às vezes, especialmente quando eu estou conversando com um brasileiro, é estranho falar a versão francesa. Então eu sempre fico inseguro de qual forma falar. A França ela é uma grande exportadora do luxo mundialmente, é conhecida por grandes marcas de luxo, né? E eu tenho um prazer de termos na Câmara algumas dessas empresas, como a LVMH, que é a Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy, que é dona de grandes marcas como essas que eu mencionei, como a Tiffany's, ligada ao sonho de consumo daquele alto luxo. Nós temos a própria L'Oréal também, que é uma das associadas, inclusive um dos diretores da L'Oréal é o presidente da unidade do Rio de Janeiro. E o Brasil é um grande mercado consumidor. Avon, né? Dessas marcas. Avon também é uma grande marca, né? E o Brasil é um grande mercado consumidor, né, dessas marcas, tanto viajando para a Europa para consumir, como aqui no próprio país mesmo. Elas geram diversos empregos e através da nossa atuação nós tentaremos trazer essas marcas mais para o Nordeste, analisar, por que não, eventualmente, termos aqui fábricas, centros de distribuição dessas marcas, né? Trazer novas marcas que estejam hoje na França e que não estejam ainda no Brasil, e também permitir que as empresas daqui do Ceará, empresas brasileiras do Rio Grande do Norte, também dos demais estados, elas possam fornecer serviços e produtos para essas empresas, seja lá na França, seja aqui no Brasil, pois elas já têm uma presença nacional. E esse é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar, que ao se associar à Câmara de Comércio França-Brasil, o associado está se associando a uma instituição nacional e internacional, que faz parte da CCI e que já conta com toda uma vida ao longo desses 123 anos, com centenas de associados. Então, nós não focaremos apenas em levar negócios das nossas empresas daqui do Ceará e da região para a França, mas também com as empresas que já estão instaladas no Brasil, que são várias. Algumas franquias, por exemplo, né? Existe possibilidade de novas franquias, de marcas que a gente talvez nem conheça aqui? Certamente, porque assim, existem milhares e milhares e milhares de empresas francesas que não estão em operação ainda no Brasil, né? E o primeiro caminho, geralmente, que se pensa é no eixo, efetivamente, Rio-São Paulo. Ao termos essa presença aqui no Nordeste, nós possibilitamos que empresas de diversos setores e de startups também, tecnologia, que ainda não estejam no Brasil, elas possam escolher o Nordeste como destino e para serem sediadas aqui e não nesses outros estados. Nós vamos atrair mais o olhar dessas empresas para cá, sejam aquelas que já estejam no Brasil ou aquelas que ainda queiram se instalar. E também, evidentemente, no caminho inverso, né? Facilitando, e é sempre lembrar que existem outras instituições que têm a sua atuação mais específica para isso e que muitas vezes o nosso papel também é fazer essa interlocução com elas, como a Business France, que facilita a vida de empresas francesas que querem operar no Brasil e exportar para o Brasil e de empresas brasileiras que querem também. É um birô de negócios. Sim, sim, ligado ao governo francês. Esse birô de negócios é que pode fomentar. E vocês pretendem fazer rodadas de negócios através desse birô? Sim, sim. Na verdade, temos muito a fazer. Nós, desde buscar instituições locais, né? Nós temos aqui no Ceará a sorte de grandes instituições como a FIEC, né? Presidida por grandes pessoas, desde Fernando Cirino, Jorge Parente, Roberto Macedo, Beto Studart, Ricardo Cavalcante,
a quem eu agradeço pelo excelente trabalho que fizeram à frente da FIEC, desenvolvendo a nossa indústria, gerando empregos, gerando qualificação de mão de obra, né, através do sistema FIEC. E nós também pretendemos fazer e tentar a interlocução, juntar, né, ser um canal, ser um hub, para ligar entidades como essas a entidades francesas também. E a partir dessa conversa, com certeza vão sair bons frutos para a nossa região. Eu lembro de alguns momentos que se fazia, por exemplo, na área do queijo, né, era um trabalho de cidades irmãs, né, se fez muito com Portugal, né, e sempre dava muito resultado, porque as pessoas tinham contato com a cultura. O leite de cabra, por exemplo, aqui do Ceará, era muito aceito, né, e essas missões levavam os produtos locais também para serem conhecidos fora, né? Vocês devem ter uma agenda já criada para esse tipo de coisa, né? Vão começar por aqui e levar pelo Nordeste ou vamos direto daqui para a França? Nós provavelmente, primeiro, apresentaremos a nível nacional, certo? Para as empresas que já são associadas e estão nas demais regiões do Brasil. Traremos essas empresas para cá para conhecer os nossos produtos, os nossos potenciais e também levaremos as empresas daqui para expor lá. Em um segundo momento, através da interlocução com outras entidades também, organizaremos missões internacionais para divulgar o que nós temos lá fora e também divulgar o que há de lá fora aqui para o Brasil, né? Nós temos alguns grandes exportadores em algumas áreas, né? Ceará e Rio Grande do Norte tem uma região que é a maior produtora de melão do mundo. E tem inclusive uma empresa francesa que está se associando à nossa antena, já nos procuraram. Hoje mesmo de manhã eu tive conversa com o CEO, que ela faz a exportação, né, que é a CMA Terminals, do melão para a Europa. E pretende também expandir as atividades deles aqui. É um grande grupo de logística, um gigante mundial que está se associando aqui à nossa antena. Nós temos produção de castanha, nós temos a exportação de rosas, tem várias coisas, né, nessa região, toda essa riqueza que a gente já exporta para o mundo. Pedras ornamentais, aqui no nosso estado nós somos um grande produtor também, já buscamos a interlocução com algumas empresas, mas a missão internacional ela virá num segundo momento. Porque nós acabamos de lançar a antena, né, Neila? Assim, faz 10 dias, 15 dias que nós fizemos o lançamento oficial da antena aqui. Então, tem todo um trabalho, uma agenda ainda a ser desenvolvida. Eu fiquei muito curiosa no press kit de vocês com a água saborizada, né? Porque são produtos que a gente não vê facilmente no supermercado. Sim. Aqui, né? Quer dizer, tem todo um mercado ainda a ser fomentado de determinados produtos. A França, ela tem a sua gastronomia como um dos pontos ápices, né, pela qual nós a conhecemos, né? Quando a gente pensa na França, sempre vem a imagem da Torre Eiffel em nossa mente, mas também vem a comida, né, a gastronomia francesa, os produtos, o queijo, o champanhe, os vinhos. E nós pretendemos fazer... As livrarias. Bem lembrado, muito bem lembrado, a história, a cultura, né? A França é o berço da Revolução, né, intelectual, humanista. Mas dentro do nosso trabalho, nós queremos divulgar também esse aspecto cultural, gastronômico, essa interlocução entre os dois países, de tanto divulgar a culinária brasileira, como também divulgar aqui a culinária francesa, a gastronomia, os produtos, né? Você mencionou a água lá, e realmente é algo diferente. Então tem um mercado aqui também consumidor muito grande que atrai essas empresas, não por acaso, mencionamos algumas empresas que estão instaladas aqui, né? Curiosamente também é uma empresa cearense que hoje tem a distribuição de águas famosas francesas, né, que comprou essa operação há alguns anos. Muito interessante, com certeza grandes mercados de grande interesse, que fomenta o desejo das pessoas locais e certamente os franceses também devem ter pelo menos muita curiosidade, né, em relação à nossa cultura e os nossos produtos também. Sucesso então aí para vocês nessa Câmara, um grande trabalho ainda a ser feito. Muito obrigado, Neila. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E o Economia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais.